Tensão na América do Sul. Estados Unidos pedem que Brasil atue para acalmar os ânimos entre Guiana e Venezuela. Jair Bolsonaro diz que Nicolás Maduro deu verdadeira lição de moral no Brasil com voto impresso. Senador Sérgio Moro alega perseguição e opta por silêncio parcial em depoimento, que pode levar à sua cassação. Futebol. Brasil conhece seus adversários na primeira fase da Copa América. O Brasil News, da Rede Brasil de televisão, está começando. Tensão na América do Sul. Os Estados Unidos pediram para o Brasil acalmar a situação na fronteira entre Venezuela e Guiana. O estado de Roraima faz divisa com os dois países. Do Parque Nacional Monte Roraima até Uriximá, no Pará, somam cerca de 790 quilômetros que os venezuelanos poderiam usar como passagem em caso de uma ação militar. Por lá vivem 141 mil brasileiros. Destes, 37 mil são indígenas. Outra alternativa seria uma viagem pelo mar. A região que a Venezuela e a Guiana compartilham fronteira é de difícil acesso, por ser uma mata densa e fechada. Apesar do Brasil considerar o conflito pouco provável, militares brasileiros e veículos blindados foram postos nas fronteiras com a Venezuela e com a Guiana. Toda a preocupação com a possibilidade de um conflito na América do Sul é porque o governo venezuelano quer a criação de um novo estado em Essequibo, região que ocupa 70% de área na Guiana. Depois da embaixada norte-americana guianense afirmar que os Estados Unidos fariam um exercício militar aéreo no país, o ministro da Defesa venezuelano Vladimir Padrino López recebeu a informação como uma infeliz provocação. Para evitar que a crise saia do controle, o presidente americano Joe Biden pediu hoje uma atuação do Brasil para acalmar a situação na fronteira entre Venezuela e Guiana. O presidente Lula havia dito ontem que o Brasil e o Itamaraty estão à disposição para sediar reuniões. Nós vamos tratar com muito carinho, porque se uma coisa que nós não queremos aqui na América do Sul é guerra. Como de costume, ele também falou sobre paz e destacou que o Mercosul não pode ficar alheio à situação em Essequibo. Estamos acompanhando com crescente preocupação o desdobramento relacionado à questão do Essequibo. O Mercosul não pode ficar alheio a essa situação. As declarações foram feitas na abertura da 63ª Cúpula de Países do Mercosul, no Rio de Janeiro. E para o nosso comentarista, Ney Gonçalves Dias, o grande risco da crise entre Venezuela e Guiana é transportar para a América do Sul conflito geopolítico entre Estados Unidos e Rússia. Na América do Sul, você não tem problema, tensões territoriais ou de outra natureza entre as nações, o que dá à região um grande ativo político, econômico e também um grande ativo de tranquilidade e de paz social. Pois bem, na medida em que a Venezuela é inimiga dos Estados Unidos, Maduro é ligado a Putin. Aliás, Maduro é chamado em muitas regiões da América do Sul como o Putin da região, megalomaníaco e perigoso. E dizer que antes de entrar para a política, Maduro era um motorista de ônibus. E Hugo Chávez queria colocar um operário de vice para dar um caráter populista à sua candidatura. Então, escolheram o motorista de ônibus Maduro, o mesmo que agora está querendo invadir a Guiana. Pois bem, nesse contexto da América do Sul, o Brasil tem um papel importante. O Brasil é o principal país em população, território e o principal país na área econômica. O presidente Lula não pode errar. Aquela lábia que o presidente sempre usa no cenário interno e externo tem que ser colocada agora
para resolver esta situação. O que não se pode é você trazer para a América do Sul o histórico conflito geopolítico entre a Rússia e os Estados Unidos, porque o megalomaníaco do Putin, Maduro, quer invadir a Guiana. O senador Sérgio Moro optou por silêncio parcial ao depor em ação que pode levar à sua cassação. O senador Sérgio Moro, do União Brasil, prestou depoimento na tarde de quinta-feira ao juiz Luciano Carrasco Falavinha Souza, no âmbito da ação de investigação em trâmite contra ele no Tribunal Regional Eleitoral do Paraná, e negou o abuso nos gastos da pré-campanha do ano passado. O depoimento de Moro durou pouco menos de 1 hora. Ele atendeu às questões do juiz, mas preferiu não responder às perguntas dos advogados dos partidos que moveram a ação de investigação. O PL é a federação formada por PT, PV e PCdoB. Vim esclarecer as questões colocadas por Vossa Excelência e pelo Ministério Público. Eu acho que o nível de leviandade das iniciais, que para mim foram ofensivos, eu vim aqui em respeito a Vossa Excelência, mas eu não pretendo responder as perguntas dos advogados do PL ou do PT, porque eu acho que eles que têm que demonstrar e não demonstraram nada do que afirmaram na inicial. Esse depoimento já era algo um pouco incomum nessas ações, eu vim em deferência a Vossa Excelência, fui juiz 22 anos, né? Mas eu entendo particularmente que essas duas ações são movidas com base numa perseguição política, que é feita pelo PT, por conta do meu trabalho que eu fiz no passado, e do outro lado juntou alguns oportunistas do PL que perderam as eleições. Não falo aqui de perseguição política, evidentemente, por parte da Justiça Eleitoral. Moro teve 1.950.000 votos na eleição do ano passado. As legendas pedem a cassação do mandato de Moro por abuso de poder econômico na campanha e a realização de um novo pleito. O depoimento de Moro desta quinta encerra a fase de instrução do processo, que deve ir a julgamento no TRE em janeiro de 2024. Moro vai apresentar as alegações finais até a semana que vem. A Meta, dona do Facebook, disse ao ministro Alexandre de Moraes não ter mais o vídeo que poderia ligar o ex-presidente Jair Bolsonaro aos ataques de 8 de janeiro. A Meta, dona do Facebook, afirmou ao ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, que é materialmente impossível fornecer à corte o vídeo publicado na noite de 10 de janeiro nas redes sociais do ex-presidente Jair Bolsonaro, 2 dias após os ataques do 8 de janeiro, em que um terceiro questiona as urnas eletrônicas e difunde fake news sobre as eleições. O vídeo foi apagado pelo ex-presidente pouco depois da publicação. O conteúdo é considerado pela Procuradoria-Geral da República como a peça que falta para a apresentação da denúncia contra Bolsonaro por incitação ao crime em decorrência dos ataques golpistas às sedes dos 3 poderes no dia 8 de janeiro. O crime de incitação pelo qual Bolsonaro pode ser acusado está previsto no artigo 286 do Código Penal, que prevê pena de detenção de 3 a 6 meses. E na Argentina, para a posse de Javier Milei, o ex-presidente brasileiro Jair Bolsonaro voltou a criticar as urnas eletrônicas e, pasmem, elogiou o sistema eleitoral venezuelano de Nicolás Maduro. Em viagem à posse de Javier Milei na Argentina, o ex-presidente Jair Bolsonaro voltou a criticar as urnas eletrônicas no Brasil e fez um raro elogio ao ditador venezuelano Nicolás Maduro pelos votos impressos no plebiscito do último domingo sobre a anexação de Essequibo, parte do território da Guiana. Na Venezuela se tem o voto eletrônico. Nesse referendo agora aqui do Essequibo, que é um assunto bastante polêmico, o Maduro deu uma lição de moral no Brasil, falando, olha, aqui a eleição é na máquina, mas não é como em outros países. Aqui tem um papel também. Até que enfim o Maduro acertou uma, né? Nunca acertou nada na vida, acertou uma que é o voto no papel. Na
Na Venezuela, o eleitor comprovava sua identidade com a impressão digital. Em seguida, votava sim ou não às perguntas em uma máquina de votação, verificava as respostas na tela e pressionava votar. A máquina, então, imprimia o resultado num papel que tinha que ser depositado na urna. As críticas ao sistema eleitoral brasileiro foram um dos 2 motivos que levaram Bolsonaro a estar inelegível por 8 anos, podendo concorrer apenas nas eleições de 2030. A decisão foi tomada pelo Tribunal Superior Eleitoral em junho, devido a uma reunião com embaixadores estrangeiros feita pelo ex-presidente em julho de 2022. E a seguir, facção criminosa paulista pesquisou endereços de Rodrigo Pacheco e Arthur Lira em Brasília. Pesquisa Datafolha, governo Lula encerra primeiro ano com 38% de aprovação. O Brasil News vai para um rápido intervalo. Nós voltamos já já. Fique com a gente.